O poder do perdão. Existem pessoas que passam a vida inteira acreditando que o tempo cura tudo, mas o tempo sozinho não cura. O tempo apenas ensina a conviver com aquilo que nunca foi tratado. Há dores que aprendem a falar mais baixo. Outras se escondem atrás de um sorriso, de uma rotina corrida ou da força que mostramos ao mundo, mas continuam ali, esperando um momento de silêncio para lembrar que ainda existem. Hoje eu quero conversar com você sobre uma dessas dores, a dor que permanece quando o perdão ainda não aconteceu. E antes que você pense em alguém que a machucou, quero fazer um convite. Feche os olhos por alguns segundos. Quando você ouve a palavra perdão, quem aparece primeiro na sua memória? Talvez um pai, uma mãe, um antigo amor, um amigo, alguém que mentiu, alguém que abandonou, alguém que traiu sua confiança. É natural que nossa mente faça esse caminho, mas talvez exista outra pessoa esperando por esse perdão. Alguém que você encontra todos os dias quando olha no espelho. Você. Porque muitas vezes o perdão mais difícil não é aquele que oferecemos aos outros, é aquele que oferecemos a nós mesmos. E é sobre essas duas libertações que quero conversar hoje. Existe uma metáfora muito antiga que gosto de imaginar. Imagine que sua vida seja uma linda casa. Quando você nasceu, essa casa estava completamente vazia. As paredes eram claras, as janelas abertas, o ar circulava livremente. Havia espaço para sonhos, para descobertas e para o amor. Então, a vida começou a acontecer. Alguém entrou nessa casa e quebrou um vaso. Outra pessoa rachou uma parede. Alguém deixou marcas profundas na porta. Vieram críticas, vieram rejeições, vieram abandonos, vieram palavras que jamais deveriam ter sido ditas. E aos poucos, pouco a pouco, sua casa deixou de parecer segura. Então, você fez o que qualquer pessoa faria. Começou a fechar as janelas, depois trancou as portas, colocou grades, construiu muros, acendeu luzes para vigiar a noite inteira. Você acreditou que estava protegendo sua casa, e talvez estivesse, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais muros construímos para impedir que alguém entre, mais difícil também fica para a felicidade entrar. A luz, os novos afetos, a paz. Sem perceber, transformamos proteção em prisão.
É exatamente isso que acontece quando guardamos ressentimento. Muita gente acredita que não consegue perdoar porque pensa que perdoar significa esquecer. Mas esquecer não depende da vontade, depende da memória. Você não escolhe apagar aquilo que marcou sua história. Também não significa dizer que o outro estava certo. Não significa fingir que não doeu. Não significa voltar a confiar, nem permitir novos abusos, nem continuar convivendo com quem destrói sua paz. Perdoar não inocenta ninguém. Perdoar apenas impede que a dor continue governando a sua vida. Existe uma diferença enorme entre carregar uma cicatriz e manter uma ferida aberta. A cicatriz conta uma história, a ferida continua sangrando. Existe outra imagem que talvez ajude você a compreender isso. Imagine que alguém, muitos anos atrás, entregou uma brasa acesa em suas mãos. Ela queimou, machucou, fez você sofrer. Mas em vez de soltá-la, você decidiu segurá-la para nunca esquecer quem causou aquela dor. Os anos passaram, a pessoa foi embora, construiu outra vida, sorriu novamente. Talvez nem se lembre mais do que fez. Enquanto isso, você continua segurando a mesma brasa. Ela continua queimando. Não porque a outra pessoa continua alimentando o fogo, mas porque você ainda não conseguiu abrir as mãos. Essa é a lógica do ressentimento. Ele não mantém o outro preso, mantém você. A palavra ressentimento é curiosa. Ressentir. Sentir outra vez. Sempre que lembramos da história e revivemos a mesma dor, nosso cérebro reage como se tudo estivesse acontecendo agora. O coração acelera, os músculos se contraem, a respiração muda. O corpo não sabe diferenciar uma lembrança intensamente vivida de um perigo real. Por isso, algumas pessoas continuam sofrendo por acontecimentos de 20, 30 anos atrás. Não porque o passado voltou, mas porque nunca conseguiram sair dele. Agora quero contar uma pequena história. Um viajante atravessava uma floresta. Durante o caminho, encontrou uma enorme pedra. Ela estava exatamente no meio da estrada. Ele tropeçou, machucou o joelho, sentiu muita raiva. Então decidiu carregar aquela pedra consigo para nunca mais esquecer onde havia caído. Colocou-a nas costas. No dia seguinte, encontrou outra pedra, depois outra e outra. Anos mais tarde, alguém perguntou: por que você continua carregando tudo isso? Ele respondeu: essas pedras representam tudo o que fizeram comigo. Então a pessoa perguntou novamente: e quem colocou essas pedras nas suas costas?
Ele ficou em silêncio, porque percebeu que ninguém fazia aquilo havia muitos anos. Era ele quem insistia em recolhê-las todos os dias. Talvez essa também seja a nossa história. As dores chegam sem pedir licença, mas permanecer carregando cada uma delas passa a ser uma escolha que fazemos, muitas vezes sem perceber. Agora quero mudar um pouco a direção da nossa conversa, porque existe um perdão muito mais silencioso, muito mais escondido, muito mais cruel. O auto-perdão. Talvez você não esteja presa apenas ao que fizeram com você. Talvez esteja presa ao que acredita ter feito consigo mesma. Quem nunca pensou? Como fui ingênua? Como não percebi? Como pude confiar? Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter falado. Eu deveria ter escolhido diferente. Essas frases parecem pequenas, mas repetidas durante anos se transformam em uma sentença, sem juiz, sem tribunal, sem defesa. Você mesma assume todos os papéis, acusa, julga, condena e executa a própria pena. Existe, porém, uma verdade que muda completamente essa perspectiva. Você está julgando a mulher que foi usando a consciência da mulher que se tornou. É como exigir que uma criança resolva um problema que apenas um adulto conseguiria resolver. Seria justo? Claro que não. Então, por que fazemos isso conosco? A mulher de 20 anos atrás não sabia o que você sabe hoje. Ela ainda estava aprendendo, ela ainda estava sobrevivendo, ela ainda acreditava em coisas que hoje já não acredita. Ela ainda não possuía a maturidade que a dor lhe ensinaria anos depois. Cada fase da vida nos entrega ferramentas diferentes. E ninguém pode usar uma ferramenta que ainda não possui. Imagine uma menina tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Ela observa, procura, erra, tenta novamente. Enquanto isso, um adulto entra na sala, olha para o desenho pronto na caixa e diz: Como você ainda não conseguiu? Parece absurdo, porque o adulto já viu a imagem completa. A criança não. É exatamente assim que tratamos nosso passado. Hoje enxergamos o desenho inteiro, mas naquela época víamos apenas algumas peças espalhadas. Talvez seja a hora de fazer uma pergunta diferente. E se, em vez de julgar quem você foi, você resolvesse abraçá-la? Imagine encontrar aquela versão mais jovem de você. Talvez tivesse 15 anos, talvez 20, talvez 30. Ela está sentada, assustada, confusa, cansada, achando que tomou todas as decisões erradas. Agora imagine aproximar-se dela. Você pisaria em seus sonhos? Chamaria aquela menina de burra? Diria que ela merece sofrer para sempre? Ou faria o que faz com quem ama? Talvez você a abraçasse, talvez dissesse:
Você fez o melhor que conseguiu. Você não sabia. Você estava tentando sobreviver. Agora eu cuido de você. Essa é a conversa que muitas pessoas nunca tiveram consigo mesmas. Perdoar a si mesmo não significa dizer que nunca errou. Significa reconhecer que o erro não precisa ser sua identidade. Você é muito maior que o pior momento da sua vida. Muito maior do que uma escolha. Muito maior do que um fracasso. Muito maior do que uma culpa. A culpa pode ensinar, mas nunca deveria ser uma casa permanente. Quero terminar voltando à metáfora da casa. Imagine que depois de muitos anos você decide voltar até ela. Os muros continuam altos, as janelas continuam fechadas, existe poeira em todos os cômodos, mas há algo diferente. Agora você possui a chave. Você pode abrir uma janela, depois outra, pode deixar o vento entrar, pode permitir que a luz alcance lugares onde durante anos só existiu escuridão. Nada disso muda o que aconteceu naquela casa. As marcas continuam nas paredes, mas agora elas não representam apenas dor, representam sobrevivência, representam crescimento, representam alguém que escolheu continuar vivendo. Talvez seja exatamente isso que o perdão faz. Ele não apaga as marcas, ele devolve o ar para dentro da casa. Se hoje existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar, não se cobre por sentir dor, mas pergunte a si mesmo: quanto tempo mais deseja continuar carregando um peso que talvez só esteja machucando você? E se a pessoa que precisa de perdão for você? Lembre-se de uma verdade simples. Você não pode voltar no tempo para mudar suas escolhas, mas você pode escolher hoje não continuar se punindo por elas, porque ninguém floresce vivendo acorrentado ao próprio passado. A liberdade começa quando entendemos que nossa história sempre fará parte de nós, mas ela não precisa decidir quem seremos daqui para frente. Talvez você termine esse episódio ainda carregando algumas pedras, e tudo bem. Algumas dores precisam de tempo, algumas cicatrizes exigem coragem. Mas se ao final dessa conversa você conseguir colocar apenas uma pedra no chão, a caminhada já será mais leve. E às vezes é exatamente assim que a cura começa. Não de uma só vez, mas um peso de cada vez, uma escolha de cada vez, um perdão de cada vez, até que, sem perceber, você descubra que aquilo que parecia impossível era, na verdade, o primeiro passo para voltar a viver em paz.